Olá, gente, estou aqui com o Vitor, o dono desse projeto maravilhoso que visa fornecer o pessoal da agricultura. Vitor, primeiro eu quero saber qual o nome do projeto. Olha, esse é um irrigador inteligente, né? Um irrigador automático que ele visa, né, identificar a umidade do solo e, à base disso, abrir ou fechar a válvula. E me explica o porquê e como é que isso acontece. Olha, esse sensor aqui, ele é um sensor de umidade de solo, né, que ele calcula a resistência elétrica. Ou seja, quando a gente coloca ele quando ele está no solo seco, né, a resistência elétrica ela é maior, porque o solo está seco, né, logo ali não tem umidade e a resistência elétrica aumenta. Quando a gente coloca ele no solo molhado, a resistência elétrica diminui e ele vai mostrar aqui no display o valor da resistência. No caso aqui, a gente colocou para mostrar ele em porcentagem, né, o valor da umidade, e se ele está programado para irrigar ou fechar a válvula. Bom, Vitor, eu fiquei com uma curiosidade, eu acho que o pessoal de casa também deve estar, o porquê que quando está úmido, quando coloca água, quando está com água no caso, fica de um jeito e quando está com a terra seca fica de outro? Olha, quando a gente coloca água, no caso quando ele irriga, né, ele vai identificar, o Arduino está programado para identificar o valor da umidade do solo. Por exemplo, aqui, agora, né, se a gente colocar aqui no solo molhado, aqui, ele está mostrando um valor de 39% úmido. Esse valor ele já está indicando que não precisa mais irrigar por agora, que está bom a irrigação. Então o Arduino ele consegue identificar, né, a porcentagem desse valor e assim parar ou abrir a válvula. Onde é que pode ser usado esse projeto? Olha, esse projeto, por enquanto, ele ainda pode ser utilizado, né, em hortas, plantas domésticas, que assim, né, como o sensor ele ainda é pequeno, ele consegue ter a profundidade adequada para esse tipo de planta. Porque já como na roça de banana, na roça de cacau, é mais difícil, né, até porque tem uma profundidade correta de até onde a roça deve ser irrigada, né. E o sensor, ele está, o projeto em si, na verdade, né, ele está de forma reduzida justamente para atender esses quesitos, né, de plantas domésticas e hortas. Bom, Vitor, você pretende expandir, crescer mais o seu projeto? Olha, eu pretendo sim, viu? Eu pretendo aqui, né, inovar ele, né, com ainda mais adaptações para poder deixar ele mais sustentável também, né? Até porque aqui ele está sendo alimentado pela energia, né? E como é um projeto que vai estar sempre ligado, né, então é interessante que ele seja mais sustentável, que ele utilize mais energia renovável. Sim, Vitor, e futuramente, quem sabe, hein, você não coloca esse projeto em uma roça grande de cacau e de banana. E aí? Olha, tem como sim, né, na verdade, só que aqui a gente teria que adaptar, né, alguns itens que eu utilizei aqui. Por exemplo, a válvula, né, ele teria que ser uma válvula maior, né, que comporte mais água. O Arduino também, ele teria que, no caso, teria que ser uma placa maior, né, para conseguir mandar as informações de forma correta, né, sem oscilação. O display também teria que ser um display maior para poder estar mostrando a pessoa ali com mais facilidade. E o sensor também teria que ser um sensor maior, né, para poder identificar a umidade do solo em uma distância adequada. Sim, Vitor, estou curiosa e o pessoal de casa também deve estar. Quais são os componentes desse grande projeto? Olha, então, né, aqui eu utilizei uma válvula solenoide, né, de 12 volts, que é o suficiente para alimentar esse Arduino. Até porque, né, ele aqui não dá choque, nada aqui dá choque, justamente porque ao passar pela fonte, né, já vira uma corrente de 12 volts. Uma fonte só de 12 volts, né, que está alimentando tanto a válvula quanto o Arduino. Eu usei um Arduino Uno aqui também, uma placa de ensaio, uma mini placa de ensaio, um relé de 5 volts, né, que é o que controla a válvula, um display, que é onde vai mostrar as informações, e o sensor, que é onde vai captar as informações e mandar para o Arduino. Bom, Vitor, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o projeto? Olha, esse projeto, né, na verdade, ele surgiu com um projeto que teve no colégio, né, um projeto de exposição de projetos, onde eu estava com auxílio, né, com a ajuda de uma colega minha, Karina, né, que me ajudou bastante também. E aí a gente foi desenvolvendo, né, aí o projeto não foi selecionado, né, para participar, então eu dei continuidade em casa, né, fui comprando novos itens, né, fui adaptando aqui para dar mais autenticidade ao projeto, né? É um projeto que depois, né, que não foi selecionado, foi aí que eu tomei mais coragem, né, para poder mudar algumas coisas e deixar mais autêntico. E foi assim que surgiu esse projeto. Muito obrigada, Vitor, pela entrevista. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Ficou alguma coisa que não falou? Faltou algo?
Olha, eu gostaria de ressaltar, né, que esse projeto, né, quando eu comecei a fazer ele, eu ainda não entendia nada, né, sobre robótica, sobre essa área da tecnologia. Então eu usei bastante, né, o auxílio, como não tinha pessoas próximas, né, que eu conhecia que mexia com isso, eu utilizei bastante também o auxílio da inteligência artificial, né, que é algo que todos hoje têm acesso e dá para fazer coisas extraordinárias. Então eu pretendo mais tarde também, né, gravar alguns vídeos para poder mostrar ao pessoal como é que faz, né, ensinar, já que eu já tenho o código, é só eu vou passar o código, né, já pronto para as pessoas, para que elas também possam montar esse projeto. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que dê tudo certo no seu novo projeto. Muito obrigado.